nasceu na década de 70 no Brasil. A partir do país onde o voleibol é consagrado, levou a sua garra ao Japão e a Portugal. Em Guimarães, marca a sua posição no Vitória Sport Clube, como central, treinador e vimaranense. Alan Cocato está no jogo de palavras. Alan Cocato, um dos rostos mais conhecidos do voleibol na cidade de Guimarães, está no jogo de palavras. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço uma vez mais estar aqui na vossa plataforma de informação para atletas, né? E de apoio aos atletas e às modalidades. Eu que agradeço o convite. Ainda bem. Alan, eu gostava, por começar a nossa conversa, vamos falar de há muitos anos atrás, digamos assim. Ok. Até para perceber como é que chega. Não fale muito, senão eu não fico mais beleza. Se não envelhecemos a imagem. Não. Sem problema. Pronto, então já não vou referir a década em que nasceu, passemos à frente, apenas o local. Não, porque acho interessante começarmos a falar do Brasil e não de Portugal, porque no Brasil também já há uma grande carreira ligada ao voleibol e vários títulos e vitórias e conquistadas. E por isso acho interessante começarmos a falar pela sua experiência no Brasil, pessoal, e no voleibol primeiro, pode ser? Eu sou de uma família de desportistas. Nasceu em que cidade? Eu nasci na cidade de Salto, fica a 100 km de São Paulo. É uma cidade de 100 mil habitantes. E comecei uma escolinha de futebol, porque meu pai foi guarda-redes, o meu avô praticou desporto, uma família de pessoas ligadas ao desporto. Tenho um irmão mais novo, de 1 ano e meio mais novo, que jogávamos bola na nossa casa. Depois surgiu o futebol numa escolinha de futebol. Depois conhecemos o basquetebol uma vez num clube desses de campo. Tinha um senhor a jogar uma bola de basquetebol num cesto e a gente, olha, vamos lá ver o que é isso, vamos experimentar. Depois ganhamos a primeira tabela de basquete no Natal, é inesquecível aquela cena de meu pai teve que montar meio às pressas escondido. Sim. Uma tabela de basquetebol. Já tinha uma boa altura para jogar basquetebol. Já tinha uma boa altura, tínhamos os nossos fãs, os nossos ídolos do basquetebol, que era o Oscar Schmidt e o Marcel, que eram duas equipas brasileiras, que era o Sírio, o libanês e o Monte Líbano, e eram duas equipas de basquetebol que tinham a Francana, que eram equipas de basquetebol de topo no Brasil naquela época, então eram os nossos ídolos. A gente estava ali, eu queria ser o Oscar Schmidt, que virou uma lenda do basquetebol mundial, e o meu irmão queria ser o Marcel, e aquelas coisas dos nossos ídolos de infância, né? E depois, normal, não é? Muitos atletas começam a ter interesse primeiro por ídolos, claro. Depois nós conhecemos o voleibol quando começou a dar o voleibol na televisão brasileira, na TV Record, em 1981, 82, né? E do jogo no Maracanã com 120 mil pessoas, Brasil e Rússia, União Soviética, né? Brasil e União Soviética, que começou a chover, tinha uns 120 mil pessoas dentro do Maracanã, e começou a chover e não vai ter o jogo, os próprios atletas. Porque o voleibol sempre foi uma modalidade de grande destaque no Brasil, além do futebol. Sim, ainda hoje acho que deve ter 17 milhões de praticantes de voleibol no Brasil, né? Podemos dizer que depois do futebol será o voleibol uma das mais atraentes? Acho que sim. Até pela praia, o voleibol de praia. E nesse jogo, os próprios atletas queriam tanto se pesquisarem, queriam tanto que realizasse o jogo, estava chovendo muito. Eles passaram o rodo, eles tiraram as alcatifas, os carpetes que davam acesso ao centro do relvado do Maracanã. Eles recortaram as alcatifas para colocar dentro do campo para poderem jogar. E essa imagem foi de marca, né? Depois o Brasil começou a ter um pouco mais de sucesso, 81, 82, e nós em casa começamos a jogar voleibol. Eu digo sempre com o fio de uma antena de televisão, era a nossa rede. Era o que se parava. Né? Depois, mais tarde, a minha avó, que também tinha jogado voleibol, a gente nem sabia, comprou uma rede de vôlei, comprou a bola de vôlei, né? Tinha por mulheres, né? 60 e 70. E a gente ganhou a primeira bola, a primeira rede, e depois jogávamos em casa. Meu pai sempre dizia que era a nossa associação atlética, né? E a nossa infância não tínhamos um iPad, não tínhamos um telefone, não tínhamos PlayStation ou Nintendo. Diferente. Era completamente diferente. Eu digo isso muitas vezes ao meu filho, né? Que a gente não tinha nada disso. A gente ia para a rua,
ou, graças a Deus, a gente estava em casa. Eram bem criativos, o pai e a mãe a trabalhar e a gente estava em casa jogando a bola. Tinha sempre muita responsabilidade, autonomia e criatividade. Exatamente. Então, eu brinco que a equipa da minha cidade era eu, o meu irmão, mais 2 gêmeos que andavam com a gente, de amigos de infância, e mais outros 4 ou 5 ou 6 coleguinhas que a gente tinha, era a equipa da cidade. Práticas de voleibol, então. Então a gente, eu digo ao meu filho, hoje os pais levam o filho de carro para o treino, né? O meu pai nunca me levou ao treino. A gente ia correndo para o treino, corria para ir 1 ou 2 ou 3 quilômetros até o treino e voltávamos, né? Hoje eu sei que é o facilitismo dos pais, nós estamos mais os pais estão mais malandros do que eles, né? É verdade. Então, ainda que falamos em Brasil, agora que já está há tantos anos em Portugal, quais são as memórias mais marcantes, ou pelo menos aquelas que revisita com mais frequência da sua vida no Brasil? Eu já faz alguns anos que eu não vou na minha terra, onde nasci. E espero, quem sabe, esse ano poder, porque meu filho também não conhece, gostaria muito que ele conhecesse. Claro, e eu tive o ano passado próximo no aeroporto, que fica a 40 quilômetros da minha cidade, que meus pais viram o neto 10 minutos no aeroporto, porque íamos para um torneio de futebol. Ia para um torneio de futebol com o meu filho. E eu gostaria muito de mostrar a casa onde eu nasci, o pavilhão onde eu treinei e mostrar a minha cidade. Porque, graças a Deus, eu tive uma infância na rua, eu tive infância num parquezinho, um parque infantil, como a gente dizia. Então as memórias é mesmo nos lugares. Quando pensa no Brasil é nos lugares que... É nesses lugares onde eu jogava a bola, no pavilhão onde eu comecei a jogar, onde eu subi 500 mil vezes a escada, onde eu corri em cima, na parte de cima do pavilhão, dos meus amigos de infância, as redes sociais, agora as plataformas que a gente pode conectar no WhatsApp e Messenger, eu tenho contato com Tem conseguido encontrar com um grupo desses meus amigos que quando comecei a jogar voleibol, sim. Né, a gente se pica agora com as histórias do futebol, eu sou do Palmeiras, uns são do Corinthians, outros são do São Paulo, e acho que essa que é uma grande ferramenta das redes sociais, você poder encontrar muita gente que fez parte da tua história há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Não só o pessoal de infância, como o pessoal, quando comecei a carreira no voleibol, das idas para São Paulo às 6h30 da manhã. Eu ia lhe perguntar isso há pouco, quando estava a falar de São Paulo. A minha curiosidade era de perceber, no Brasil, qual o primeiro clube? Há de com certeza ter tido um de formação mais perto de casa. Começa logo o clube da minha terra, né, foi o clube que me deu a oportunidade de começar a jogar voleibol. E depois eu fui chamado para a seleção paulista, né, que é só do estado, não seria regional do Braga, aqui dizendo assim. Sim, comparando. E fui para a seleção, e depois fiquei na seleção, depois fui chamado para jogar em outro clube já na cidade de São Paulo. Isto com que idade, mais ou menos? Com 13 anos, 12, 13 anos já ia para São Paulo, já. Sem telemóvel, sem GPS, sem nada. Obrigavam a ficar em São Paulo? Muitas das vezes nessa seleção, acho que tínhamos 4 ou 5, na época quando foi afunilando, né? Sim. Eu acho que entre os 18, nós ficamos só 12 nessa seleção, para ir para o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, né? E me lembro que nós ficamos no interior, acho que 4 ou 5, que eram do interior, né? Tinha um amigo que era de Barretos, que era 400 quilômetros de São Paulo, e chegava no final do treino, o próprio treinador, olha, quem é que tem uma cama em casa, quem é que tem uma cama em casa para receber o Alan, ou o Gustavo, ou o outro miúdo lá, né? E essas pessoas que me abriram a porta da casa deles, até hoje são minhas amigas. E tão novo, já percebia que queria realmente levar o voleibol na sua vida de uma forma séria e profissional, ou acha que naquela altura tão novo fazia para usufruir da companhia do grupo, da envolvência da equipa? Eu acho que eu sempre fui muito... é isso que eu quero. Muito focado naquilo. Já era focado. Sim, até pelos tempos que referiu serem outros, já sim, eu acho que não é... Claro. Eu acho que eu era muito focado. Olha, eu quero isso, eu quero ser melhor. Eu até eu gosto de dizer isso. O Oscar Schmidt, que foi um grande jogador de basquetebol brasileiro, né, Hall da Fama do basquetebol mundial,
ele tem uma frase que para mim diz tudo. Eu treinei para ser o melhor. Se eu não conseguir, paciência. Mas ninguém treinou mais do que eu. Eu falei, acho que eu não treinei para ser o melhor, eu treinei para ser um bom jogador de voleibol. Se eu não conseguir, paciência, mas ninguém pode dizer que eu não chegava no treino e dava o litro. E acho que isso, eu brinco com o meu filho, eu acho que eu não era o melhor jogador ali, mas eu treinava mais do que os outros que eram melhor, para ser bom. E a hora que eles dessem um vacilo, eu estava bom, estava preparado e ia pegar o meu lugar. E quando eu pegasse, não largava mais. E acho que essa ideia me levou a outros voos, né? Me levou a jogar em grandes equipas do Brasil. Verdade, gostava de falar desse me levou a jogar fora do Brasil, né? Há 26 anos eu joguei no Japão, foi uma experiência fantástica. Tenho nas minhas redes sociais muitos dos meu treinador, alguns atletas que até hoje mandam mensagens, um feliz aniversário. Eu ia começar por falar do seu percurso no Brasil, nos clubes. Mas já que me fala do Japão, vamos então contrariar aqui um bocadinho a ordem do tempo. Como é que chega até esse clube no Japão? Como é que joga no Japão? Eu fui um dos primeiros atletas no Brasil a ter um agente, vamos dizer assim, um empresário. Sim, porque na altura já era. E eu tinha saído de uma grande equipa do Brasil, que na época era o Papel Report Suzano, a cidade de Suzano. E eu fui jogar no meu clube do coração do futebol, né, que era o Palmeiras. E eu fiquei 4 meses no Palmeiras porque veio do Japão, vieram, né, alguns treinadores e o treinador dessa equipa, onde eu acabei por ir jogar, que era da Panasonic Panthers. Na década de 90? 96, 95, 96, 97. E eles gostaram, foram ver um jogo, gostaram, me viram jogar. Claro, chamou a atenção. E ali falaram com o meu agente na época. E olha, fizeram uma proposta. Olha, no Japão, sim, vamos embora, vamos nessa aventura. Foi fantástico. Financeiramente foi fantástico. Foi bom, claro, o retorno. Uma experiência fantástica de vida, de aprendizado. De cultura. Receber conhecimento e ao mesmo tempo dinheiro para poder viver só de voleibol é uma riqueza. É responsabilidade eu digo, eles iam fazer o pagamento, vinha o diretor da equipe e sentava na mesa, olha, está tudo bem, vocês estão felizes, isso aqui, olha, já foi feito o pagamento na vossa conta, tal. Mas está tudo bem. E o nível de voleibol do Japão era alto? O nível do voleibol, nessa época, eram 2 estrangeiros por equipa. Agora é um estrangeiro só por equipa. O nível era competitivo porque os estrangeiros, basicamente, eles se equiparavam, né? Uhum. E a diferença mesmo eram os jogadores japoneses. A minha equipa era uma equipa da Matsushita Corporation, né? Que é da Panasonic, dona da marca Panasonic. Era um ambiente assim dos jogos, a gente conheceu, a gente não jogava na nossa casa, a gente jogava a liga japonesa, são 8 equipas, né, na primeira divisão, e você joga pelo Japão todo. E você faz, são 3 voltas, são 7 jogos na primeira volta, 7 jogos na segunda volta e mais 7 jogos na terceira volta. E são finais de semana. A tua equipe, por exemplo, a nossa equipa era de Guimarães, só que a gente ia jogar em Faro com mais 3 equipas no fim de semana. Fazia os 2 jogos. No outro fim de semana ia com mais 3 equipas, faziam 2 jogos, 4. E no terceiro final de semana fazia os 3 jogos, sexta, sábado, domingo, 7. Acabou a primeira volta. Depois começava. Então as próprias cidades compravam esse fim de semana. Então a gente andou pelo Japão todo a fazer jogos. Muito adepto a assistir aos jogos? Sim. Os pavilhões, acho que não me lembro de estar vazio. Estavam sempre cheios e com apoiantes, né? E depois dessas 3 voltas, o primeiro colocado estava na final do campeonato. No último final de semana, ou seja, o quarto jogaria com o terceiro, que ficou em terceiro e quarto. O quarto joga com o terceiro na sexta-feira. Quem ganhar joga no sábado contra o segundo. E quem ganhar joga com o primeiro a final no domingo. Ou seja, que você ficou em primeiro nos 21 jogos, você está na final do campeonato. É um bocado, né?
Não sei se já aconteceu. Mas fazia sentido. Não sei, Fazia sentido. Opa, eu não sei se. Eu acho que eles ainda mantêm esse tipo de pontuação. Mas olha, quem com todo o mérito ficou em primeiro, pode ser que no final de semana espere para jogar e quem venha com o ritmo dos outros 2 jogos. Logicamente que o que ficou em quarto tem que ganhar 3 jogos. Gera mais disputa, não, durante o campeonato? É muito mais. Sim, mais porque aguerrido, você joga sempre jornada dupla ou tripla. Né? Então não é fácil gerir isso. Claro. Né? Vamos voltar ao Brasil? Vamos voltar ao Brasil. É sempre bom. No Brasil, de forma profissional, fica sempre em São Paulo? Os clubes eu joguei dentro do estado de São Paulo só. Só joguei dentro do estado de São Paulo. Sei que pela seleção nacional conquista medalhas de ouro, prata e sempre na década de 90, não é? Sim. No Brasil. Destes momentos, o que nos pode revelar ter sido mais marcante para si, enquanto jogador? Eu acho que quando nós ganhamos o Sul-Americano, no ginásio do Ibirapuera, com 15 mil, 16 mil pessoas, e aquele título, aquela conquista dava acesso aos Jogos Olímpicos de Barcelona, que felizmente depois o Brasil conseguiu ganhar a medalha de ouro. Mas naquele momento, para mim, quando nós ganhamos o campeonato sul-americano, que você sobe no pódio para ouvir o hino do Brasil, voltou o filme daqueles primeiros jogos, daquelas primeiras batidas de bola, de voleibol, na garagem da minha casa. E por quê? Porque eu lembrei de todos os meus amigos, né? De todo. Eu acho que naquele momento eu não estava ali só por mim. Eu acho que eu estava ali por todos aqueles que acreditaram em mim, por todos aqueles que começaram a jogar voleibol comigo, pelo meu irmão, pelos meus pais, pela minha avó que me incentivou com a bola, pelo meu avô que me levava ao treino, pelo meu avô que via o jogo do outro lado da bancada fumar o seu cigarrinho, a torcer. E as pernas tremiam. Sim, as pernas tremiam. Ouvi o hino no Brasil naquela situação, né? Foi em 1991, tinha 20 para 21 anos e aquilo eu voltei para 12 anos. Né? Mesmo. Foi uma emoção muito grande. Percebeu que podia, em que momento da sua carreira, e isto ainda no Brasil, é que percebeu que poderia realmente viver profissionalmente a partir do voleibol? Quando é que isso, lembra-se desse momento exatamente, quando é que percebeu que isso poderia acontecer na sua vida? Eu acho que quando eu fui para uma equipa mais profissional, que era o Sport Clube Banespa, né, que era Banespa, era o banco do estado de São Paulo, que tem até hoje uma sede social, com campos de tênis, com 2 ou 3 pavilhões, tem as piscinas. No Brasil tem muito isso do clube social, né? Pois tem. E o Banespa tinha o patrocínio do banco, né? Do banco Banespa. E já era uma estrutura já profissional. E quando eu vou para lá com 15 para 16 anos, você começa a ver os sêniors a treinar. Depois de 2 anos eu já estava treinando com sêniors. Né? Eu me lembro de ainda estar na minha cidade. Eles fizeram um jogo para angariar fundos para a Associação de Pais e Alunos Excepcionais, que é a APAE no Brasil, né? E eles fizeram um jogo entre a Pirelli, que na época é a equipa sensação do Brasil, com uma equipa de Campinas, e o pavilhão estava completamente lotado, só que choveu muito, e eu me lembro de já ter os meus ídolos ali, né? Já tem uma torcida, né? Eu consegui entrar para dentro do campo para pedir autógrafo na época para um dos craques da seleção brasileira. Pedi autógrafo para ele, eu tremia. São meus ídolos. Eu comecei a jogar com 11, 12 anos, ali estava com 14, 15 anos a pedir autógrafo para os meus ídolos. E os anos depois com vergonha, né? E eu me lembro de ter dado o papel, tá vendo? São coisas que marcam. De eu ter dado o papel, na época, para o Montanaro, que era um dos craques da seleção brasileira. Dei o papel e caiu uma goteira, um pingo mesmo em cima, quando ele ia me dar um autógrafo. E depois ele pegou um outro papel, me deu o autógrafo, isso com 14, 15 anos. E eu, com 17 anos, ligo para o meu pai e para minha mãe: mãe, olha, nós vamos viajar, vamos para fazer uns jogos amigáveis, e eu estou no quarto com o Montanaro. Tá vendo?
isso, né? É Para quem há 3 anos atrás estava pedindo, pai, eu sei que acontece com muitos miúdos do futebol, a gente vê hoje, né? Acompanha as redes sociais. Sim. Nos possibilitam isso, mas isso, mãe, eu tô tremendo, eu vou ficar aqui, paz, eu tô aqui, vou ficar no quarto com um dos meus ídolos, né? E ele me tratar como um companheiro de equipa, né? Essas são as minhas memórias, né? Dá muita importância a todos esses momentos. Sim. Não é só por ter boa memória, não se esquece, mas dá muita importância a esses momentos. A maneira como fala deles é quase como se eles também lhe tivessem servido para se exigir cada vez mais. Sim, pai, eu acho que se eu cheguei aqui até agora... Se ele fez o sacrifício, eu também farei. Sim, vejo que fala deles a gente valoriza, com importância nesse sentido, não de vaidade. Não, porque... na minha casa a gente sempre dizia, eu digo para muitos, né, eu tenho uma loja que vende produtos para voleibol e digo para muitos dos miúdos atletas que vão lá que existe uma diferença muito grande para mim entre atleta e jogador, né? Estamos a falar do atleta e do jogador, né? Quem quer ser um atleta tem que ter uma vida mais regrada, tem que ter descansar, tem que se preparar. O Ronaldo, eu acho que é um grande exemplo disso. Já falei isso em inúmeras física, entrevistas. Números de treinos. Cabeça, se cuida, está lá com o corpo, se calhar melhor do que no Euro 2004. E ele é um exemplo de atleta. Ele é um atleta que é jogador de futebol. Ele é um atleta que é jogador de futebol. É isso mesmo. E acho que muitos já começaram a perceber que é assim que funciona. Conseguiu ter isso na sua vida? Também conseguiu manter essa... Sim. Eu joguei até os 40 anos. Que é bastante. E não tenho nenhuma lesão. Só cresceu a barriga de comer bem. E tu já treina menos, porque agora não é preciso treinar. Agora eu acho que eu precisava. Vou levar puxões de orelha em casa lá. Gosto, não é? Agora eu sou um jogador de pádel esporádico quando posso, né? E sou Uber do meu filho, né? Sou Uber do meu filho. Mas essa cabeça passo a mensagem do voleibol para os clientes que vão à minha loja. E foi uma forma de se manter em contato. E às vezes não é só vender o produto, né? Eu acho que a gente até brinca que às vezes nós viramos conselheiro ali. Às vezes o pai chega lá, olha, qual é a melhor sapatilha para minha filha? Fala, olha, se a sua filha não treinar, não adianta levar 200 ou 150 euros. Se ela não treinar, não adianta nada. Não gasta tanto porque né? O senhor é que tem que ver se ela merece ou não, se cabe no seu bolso. É um mix entre educação, não é? Né? Se cabe no seu bolso e se ela merece. Né? Eu tenho um filho que joga futebol e, logicamente, que os miúdos veem os seus ídolos e querem a luva, querem a chuteira, né? Mas ela não vem com eles dentro. Avaliar, não é? Elas não vêm com ele dentro. Né? Não vai, se vier comprar a chuteira do Ronaldo, ela não vai marcar 60 gols. Tem que treinar. Né? Claro. Se levar, o meu filho é guarda-redes, se levar a luva igual a dos grandes guarda-redes ali, mas você pode estar com a luva, mas se você não treinar, não adianta nada. Fiquei com uma curiosidade há pouco quando falava do Brasil e de ter começado a ter um agente. Fez diferença na sua carreira no Brasil ter um agente ou até a própria profissão ainda era tão nova? Não se desenvolveu no Brasil, hoje acho que já está... Eu digo na época. Portanto, na época, para nós, para mim, não fez muita diferença. A não ser a ida para o Japão, funcionou muito bem, porque ele também foi um dos primeiros agentes, acho que até da própria Federação Internacional. Eu acho que ele ele mantém a empresa, ele tem grandes craques do voleibol mundial na sua carteira, o Lucarelli, chama-se Rogério Theroux. Ele tem grandes craques hoje do voleibol mundial e miúdos novos também, com muito potencial. Ele deve ser o agente 002 ou 001 da Federação Internacional. E lógico que nessa ida para o Japão, né, você tinha que ter um contrato de trabalho. Alguém que soubesse mexer. Ele é descendente de japonês, né? Ainda por cima. Rigor. Como é que chega a Portugal? Eu cheguei em Portugal... Foi mesmo pela contratação do Vitória Sport? Foi, não. Primeiro por iniciativa pessoal? Eu ainda tinha o agente, só que comecei a pesquisar. A minha esposa é portuguesa, só que foi com 8 anos para o Brasil.
E eu comecei a pesquisar os clubes, a mandar e-mails e a telefonar e tal, mesmo com um agente, pá, chegou num ponto... Pela ideia de já querer vir para Portugal. Porque já estava ali com 31, 32 e eu digo sempre, para vender o produto novo é muito mais fácil você vender um produto, não vou dizer velho, mas um bom produto, com palmarés, com currículo. Claro, e sentir-se de facto... E às vezes os clubes preferem... eu cheguei a ter proposta, olha, eu tenho X para te dar, mas se você não quiser, eu tenho 1, 2, 3, 4 que querem. E foi, mas o 1, 2, 3, 4 ganharam o quê? Eu sei o que eu sei o produto que eu sou, né? Claro. E eu sei o que eu valho.